Bom dia você que nos assiste nesse domingo, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o Fernando, um dos pastores aqui do SEI de Cabo Frio. Essa é minha esposa Solange, pastora do SEI de Cabo Frio, uma das, né? E hoje nós temos um convidado especial, nosso amigo Leandro. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã de domingo, participando com vocês. Hoje eu fiquei curioso para saber sobre um assunto que não adianta você procurar no Google, não adianta você procurar em outras pregações, porque você não vai encontrar. Então eu vou pedir para você ficar atento nesse programa, porque a pastora Solange vai falar para a gente sobre a equação da maturidade. Você já pensou no que é isso? Gente, é algo fantástico, lá de Deus direto, para abençoar a nossa manhã de domingo. Não é isso, pastora Solange? Amém. A paz, amados, que o Senhor te faça abundar em paz, né? E que você possa ser esse instrumento de paz onde quer que você vá. A gente quer te dar esse bom dia. E que bom que você está separando essas primeiras horas, né? Desse domingo, o primeiro dia da semana, porque a gente tem mania de falar final de semana, mas domingo não é final de semana, domingo é o primeiro dia da semana. Sim. E que sua semana comece assim, né? Glória Meditando na palavra do Senhor, para que essa palavra comece a remoer assim, ó, no seu coração a semana inteirinha. Tá bom? E a gente queria começar hoje, antes da gente, né, começar o nosso estudo, como a gente te convidou, né, na semana passada para meditar, vamos pensar sobre, e assim, a gente convidou até o Leandro para estar aqui com a gente por conta disso. Porque a gente falou isso para você, né? De você convidar um irmão, né? Porque fazer isso sozinho, muitas vezes é mais difícil mesmo. Então você está numa roda de amigos, numa roda de irmãos, e você está com alguém que possa trocar, né, ideias com você. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu vou te falar, isso é que é comunhão. Amém. Exatamente. Porque às vezes a gente tem mania de pensar que comunhão é aquele negócio, né? Um bando de crentes sentados, vamos embora comer pizza, vamos embora fazer churrasco, e a gente chama isso de comunhão. Pode até ser, né? Não é ali pela comida, você está ali pelo teu irmão, pelo tempo gasto com o seu irmão. Mas isso aqui é de uma vida, é de um... Você sabe que teve uma época, Leandro, na nossa vida que a gente estava a gente estava numa solidão tão grande. Mas a gente tinha esse tempo com esses irmãos lá em casa, toda semana. Esse casal de amigos que há mais de 5 anos a gente estuda com eles assim. A gente esperava ansiosamente por aquele tempo, porque era o tempo onde a gente se alimentava. É verdade. Aquele tempo para a gente era um refrigério tremendo, exatamente por conta disso. É porque nessa comunhão, nesse partir do pão aqui, nessa mesa que a gente está aqui compartilhando, aquilo vai dando uma vida, vai gerando uma vida, um fôlego dentro da gente, que é só a palavra de Deus que consegue fazer um negócio desse, né? E hoje eu queria começar um pouquinho falando sobre Pedro, antes da gente ir lá, né, diretamente na palavra, porque a maioria de nós já fala assim, Pedro era um pescador, era iletrado, né? Vamos lá, se Paulo, é como se hoje Paulo tivesse um pós-doutorado e Pedro tivesse só a primeira série, né? Aí você pega esses dois, mas quando você olha para... Aí a gente sempre fala, mas ele era pescador e não tinha, né, tudo que Paulo tinha. Mas, gente, se você pega, né, a carta que ele escreveu para a gente, são cartas tão curtinhas, mas é de uma complexidade tão grande. Você vê, a gente está aqui, já é o terceiro encontro que a gente tem. Sim, o terceiro encontro. E a gente não está a gente nem terminou o capítulo. Hoje nós vamos falar do versículo 5 ao versículo 9. Pois é. Não é nem o primeiro capítulo inteiro. Não, você nem entende? a metade. Não é nem a metade do primeiro capítulo. E como que isso é gostoso, porque você faz sem pressa. Mas, independente disso, eu queria falar sobre Pedro, né? Às vezes a gente se acha tão incapaz, a gente não tem pós-doutorado, a gente não é teólogo, a gente não, né? A gente não tem um monte de coisa,
Mas Deus não precisa de nada disso. O que Deus precisa é de um coração quebrantado, Glória que queira buscá-lo e conhecê-lo. É Amém. isso que Deus procura. É verdade. São pessoas que querem conhecê-lo, sabe? E Pedro, você vê que nessa segunda carta, ele já tinha mais ou menos uma ideia de que ele não estava muito longe da morte, não. É verdade. E ele quis deixar para nós essa carta falando sobre ele, sobre a vivência dele, e que ele quis soprar vida sobre nós, sabe? E com que complexidade ele fez isso. Em cartas tão curtas, ele conseguiu falar tanta coisa, que eu fico assim, de bobeira com o cara. É de ficar de bobeira. E às vezes a gente se acha tão pouco, né? Eu não tenho pós-doutorado, eu não sei, eu só tenho primeira série. Meu irmão, ele também tinha. Porque quem faz a obra não é o título que você tem, é Cristo. É o Espírito dele habitando em nós, sabe? E como diz a palavra, você é uma carta viva. E você vê, Solange, que a gente vê como aquelas lições da vovó, né? Semi-analfabeta, mas que diziam coisas tão sábias que a gente guarda e ainda fala até hoje, como a vovó dizia, para você ver. O pastor Rafael sempre fala isso, não né? é? Sem cultura nenhuma, sem conhecimento, sem teologia, sem nada, mas você vê que havia um grau de sabedoria, de vivência, né? A gente vê isso na vida do Pedro. E você vai ver lá na frente Pedro falando que as palavras de Paulo, às vezes, é difícil de entender, porque era uma pessoa muito culta, né? E a outra pessoa não era tão culta assim. Mas como Paulo fala, que diante de Deus nós somos iguais, né? Porque a revelação vem do Senhor, não do conhecimento que a gente tem, né? Isso faz o quê? Faz com que a gente se torne necessários do Senhor para trazer a revelação, né? Isso faz com que a gente se torne assim dependente exclusivamente para que Ele traga sobre nós aquilo que Ele quer falar. E não é conhecimento, é vida. Não é verdade? Porque revelação é algo que só o Espírito pode trazer. É um cara que ele tem um conhecimento e tal, ele pode até trazer uma ideia legal, mas revelação, né, palavra rema, aquela palavra que entra no teu coração e faz a diferença, só o Espírito de Deus pode fazer um negócio desse. Isso é direto do trono, né? Não tem jeito. E aí, vamos orar? Vamos orar. Para a gente começar, você ora então? Eu acho melhor você orar hoje. Você ora bem, então, o pessoal orar. Gosta da sua oração. Então vamos. Glória a Deus. Oh Deus, Senhor, como é bom, Senhor, estar entre Deus. Irmãos e comer da Tua palavra, Senhor, comer do Teu Senhor. pão, Senhor. Louvado seja o assentados à mesa, Deus, e nós sabemos que o Senhor está aqui, porque nós estamos aqui em Teu nome. É em Teu nome, Senhor, que nós estamos aqui assentados nessa mesa para aprender do Senhor, para aprender do Teu coração, para aprender sobre o Teu reino. Deus, e nós queremos, Pai, que conforme a gente vai aprendendo, essa palavra vai entrando e vai transformando e vai causando o efeito que ela tem que causar. Em nome de Jesus. Onde quer que ela for, Senhor, nas nossas vidas e na vida de quem ela alcançar, comece a trazer vida. Nós profetizamos vida de Deus sobre a casa daqueles que estão nos ouvindo, Deus. Onde a nossa voz chegar. Que chegue a vida do Senhor e chegue a palavra do Senhor para transformar mente e corações, para que a vida dessas pessoas possa ser diferente, mas segundo a Tua vontade, Deus, não segundo a nossa. Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de nós começarmos de fato no nosso estudo, eu queria convidar você para que participasse conosco desse momento de oferta. Esse momento de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? E que eu iria te convidar nesse momento que você expressasse a sua gratidão ao Senhor. Está na tela aí todas as nossas contas, Pix, tudo que você precisa para você contribuir daí da tua casa também, que Deus possa, em nome de Jesus, abrir o teu coração, que você seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida e que você venha semear nessa terra, né?
você que nos assiste, você que conhece, que faz parte dessa casa, que conhece os trabalhos que nós fazemos, né, nessa cidade. Jesus falou que a verdadeira religião é suprir a necessidade do órfão e da viúva, né? E nós temos um restaurante aqui, um restaurante Graça, que tem todos os dias suprido a fome de várias pessoas. E nós queremos aumentar isso, né? E eu queria continuar falando contigo, pedindo a você ajuda, se você puder, para as vítimas de Petrópolis, né? Se você tiver roupa na sua casa, roupa que seja boa para se vestir. Se for rasgada, você joga no lixo, tá bom? Mas coisas boas que você tem um coração para doar, aquela camisa nova que você nem usou ainda, se você quiser ofertar para essas pessoas, Deus vai prosperar a sua vida e vai abrir o teu coração. As janelas dos céus serão abertas sobre a sua vida a partir do momento que o seu coração seja um coração grato a Deus. Porque está escrito, melhor é dar do que receber. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nessa hora. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento de oferta, que o Senhor venha sobre nós, Deus, derramando a tua graça, derramando a tua bênção, que a unção do Senhor venha sobre nós nesta manhã, que o Senhor, em nome de Jesus, venha trazendo provisão, prosperidade sobre a vida do teu povo, que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, a graça do Senhor, a renovação do Senhor sobre as suas forças, que o Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã de domingo, o Senhor esteja alcançando cada vida que está conosco neste momento, nesta hora. Que o Espírito Santo do Senhor venha sobre o teu povo neste momento, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo vida. É o que nós oramos como igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos lá, eu vou ler então, né? Então, do 5 ao 9, a gente está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, tá? Sim. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém. Amém. Eu vou ler nessa versão aqui, só para a gente não perder o costume. Lembrando que essa versão aqui é uma Bíblia judaico-messiânica, então eu queria só que você abrisse o seu entendimento nesse momento. Por esta mesma razão, empenham-se para acrescentar bondade à fé, conhecimento à bondade, autocontrole ao conhecimento, perseverança ao autocontrole, piedade à perseverança, afeição fraternal à piedade e amor à afeição fraternal. Porque se tiverem essas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis e improdutivos no pleno conhecimento do nosso Senhor Yeshua Messias. De fato, se alguém não as possui, está cego, tem a visão tão curta a ponto de esquecer que seus pecados anteriores foram purificados e perdoados. Então, é aí, bem forte isso. Né? Muito. Quer dizer, olha só, são poucos versículos, mas é tanta substância. É muita coisa. Né? Mas começando lá do comecinho, no versículo 5, ele fala, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência. Aí quando a gente, vamos pensar, né? Como a gente fala, vamos meditar, vamos pensar sobre, o que é diligência? O que é fazer algo com diligência? É fazer algo com zelo. Com cuidado, né? Com cuidado, com zelo, isso requer aplicação. Né? É um esforço aí. Sim, sim. Não é de qualquer jeito. Não é sentado esperando. Não é de qualquer jeito. Não é. E isso está falando para nós, irmãos, que você lembra da escultura que a gente falou na semana passada?
né, que Deus tem, quando ele olha para nós, ele sabe que há uma escultura dentro de nós, né? E o processo dele é de fazer essa escultura aparecer. Mas isso é ele quem faz. Mas isso aqui é um relacionamento. Sim. Né? E um relacionamento requer as duas partes. E a minha parte é a diligência em fazer o quê? Aquilo que ele está me dando, eu vou trabalhar para acrescentar, Sim. para fazer crescer. É isso que ele está falando. Ele já me dá, já está dado. Mas eu vou trabalhar para que isso comece a ser multiplicado. É a sementinha, né? Pois é. E aí, quem é a terra? Nós. Não é? Quem é a terra? E na terra fértil, a semente ela vai multiplicando, né? Ela dá, como diz a parábola, vai dando 100 por 1, não é isso? E como está escrito, né? Quem dá o crescimento é o Senhor. Pois é. Não é verdade? Mas a terra tem que estar fértil. Sim, com certeza. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Então não é sentado, deitado na cama esperando Deus fazer tudo. Com certeza. Isso não funciona com Deus. A gente pode... às vezes você tem um tipo de relacionamento onde você faz isso com as pessoas, onde tudo são elas que têm que fazer, são elas que têm que ir, são elas... Isso não é saudável, irmãos. Eu vou te falar, com Deus não funciona. Com certeza. O esforça-te, eu te ajudarei, está presente em tudo, né? Em Você tudo. vê que Essa vontade, né, sua. Tem um versículo para tudo, né? Tem. Como você acabou de falar, tem que se esforçar. Esforça-te e tenha bom ânimo. Bom ânimo. E aí vamos lá, então, entender o que é essa tal dessa equação aí. Equação, né? Equação da maturidade. É uma fórmula matemática dentro da Bíblia que a pastora Solange vai trazer para gente. Então, pensando, ele fala o quê? Olha só, no 5, né? Acrescentai a vossa fé. Então, assim, em Romanos está escrito que cada um de nós recebe uma porção de fé. A medida. Certo? Uma medida de fé. Isso está escrito lá em Romanos. Isso. Então, assim, a fé já foi dada. Sim. Certo? A fé, a porção de fé, a medida de fé, ele já deu. Aí o que cabe a mim? Eu vou somar a essa fé, eu vou somar o quê? A bondade. Amém. Agora, a gente estava conversando lá em casa à tarde, e assim, a fé, ela é algo subjetivo, ela é algo interno, certo? Mas a bondade, as boas obras, elas transbordam para fora. Elas têm que vir para fora. Então, é o tempo inteiro Deus nos dando algo para nos transformar, e isso vai vindo para fora de forma que vai atingir o meu irmão. Sim. Vai externando isso que Deus deu para gente. E vai tocando nas pessoas que estão ao seu redor. Isso vai atingindo quem está ao seu redor. A semelhança de Cristo. O tempo inteiro ele atingia as pessoas que estavam ao redor dele. Certo? Então a gente a gente tem a fé, a porção de fé. A porção de fé a gente vai somar, a gente vai acrescentar essa bondade. Amém. Certo? Que vai atingir o meu irmão. Pastor Solange, a gente vê o tempo todo o pessoal falando de internet, compartilhar. Mas a Bíblia ela é muito direta nisso. Você vê que você recebe a fé e tudo é compartilhado, tudo a interatividade. O tempo todo. O crente ele não pode guardar para si. Não. Né? Ele tem que compartilhar isso aí. É como um exemplo de um copo d'água. Se você pega um copo de água e deixa ele parado, aquela água ela vai apodrecer ali. Mas se você começa a despejar aquela água, o copo tem espaço para ser enchido de novo. E assim é a nossa vida. A partir do momento que você recebe do Senhor e você dá isso para alguém, Deus vai acrescentar de novo na sua vida. Isso né? aqui que é legal. É uma agora, fonte viva. Isso aqui que é legal que o Leandro falou. A gente vive hoje como se o mundo do compartilhamento fosse novo. É. Né? Já está escrito aqui há muito tempo. Tá aqui, gente. Tá, né? Já existia tá aqui isso. O tempo todo. O tempo inteiro Cristo o ser humano tá copiando isso. de novo as coisas do Senhor, né? E querendo dar um nome novo a esse negócio. É verdade. Mas na verdade Cristo sempre fez isso. Ele sempre compartilhou tudo, né? E aí vamos lá. Então a gente tinha fé. A fé eu somei a bondade. A bondade agora eu vou somar o quê? O conhecimento. Sim. Certo?
Aí, mas é conhecimento de quê? Conhecimento do Senhor. Então é de quem? Né? Então a gente tem que prestar atenção que a Bíblia está o tempo inteiro preocupada em quem e não em o quê. O quê não é questão dela, o negócio Não. é quem. É com quem eu vou, é com quem eu ando, Sim. é com quem vive em mim, é de quem eu falo. A Bíblia não está preocupada com a gente fica preocupado com o quê? A gente quer pedir a Deus o quê? É porque a gente está aqui para expandir o reino do Senhor, né? E o reino é do Senhor. Então, esse reino é de quem? Pois é. Nós estamos representando quem? Nós estamos representando aqui Deus. Então, nós estamos trazendo para essa terra o governo de Deus que foi perdido por causa do pecado. A gente está restaurando aquilo que foi destruído, né? Pode-se dizer assim. E nesse reino, importa é quem. Amém. Não importa o quê. Entende? Esses dias eu Concordo. ouvi a pregadora falando assim, por que a gente quer o céu? Porque Cristo está lá, porque Deus está lá. Porque se ele estivesse no inferno, a gente queria ir para o inferno. É Mas verdade. você entende? Não é o quê, é quem. Nós queremos a presença dele. É ele, né? É o conhecimento dele. E aí, olha só que legal, porque é o conhecimento dele. Aí eu vou acrescentar ao conhecimento domínio próprio. Porque Amém. só consegue o domínio próprio quem anda com ele. Com certeza. Certo? Porque isso não é obra nossa, não. Como diz Tiago, né? Por exemplo, com a língua, que é uma coisa que a gente tem o maior problema para ter um domínio próprio, porque a bicha é rápida, né? Incendeia a floresta. Ela é muito mais rápida do que o nosso pensamento. Mas você vê, com ele a gente consegue. Quanto mais eu conheço dele, mais domínio próprio, mais temperança eu vou tendo. Mais fácil se torna, né? Mais fácil vai se tornando. É porque o domínio próprio é uma coisa que nós, como seres humanos, nós temos que praticar muito. Porque nós não podemos... A gente fala muito assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Só que o ser humano ele não consegue controlar o desejo de beber um copo de Coca-Cola. Ou então, a língua, né? Ou a língua. E como é que ele pode todas as coisas? Então, primeiro a gente tem que aprender a exercitar esse domínio próprio para que a vontade do Senhor seja feita. E não a vontade da nossa alma, da nossa carne, né? Que Paulo chama a união da alma com o corpo de carne, né? Então, nós somos seres espirituais. E a nossa comunicação com Deus é em espírito, porque Ele é espírito. Então, se a gente fortalece esse espírito que habita em nós, que estava como dormindo, né? Quando o Espírito Santo ativou ele. Se nós começarmos a fortalecer ele, a nossa conexão com o Pai vai ser mais fácil. E essas coisas que nós estamos lendo aqui hoje se tornam mais presentes. Não, e se você for pensar, tudo isso estava em Cristo. É verdade. Tudo Habitava isso estava nele. nele. São virtudes que estavam nele. E se nós somos discípulos, cabe a nós o quê? Né? Sermos e aí, iguais. Vamos lá somando então. A gente começou com fé. A fé a gente está somando a bondade. Sim. A bondade a gente vem somando o conhecimento. Aí você vê como é que está o tempo inteiro trabalhando de dentro para fora. Sim. O conhecimento de Deus é algo subjetivo, é algo interno, certo? E aí, mas é esse conhecimento que produz em mim o domínio próprio. Ô, pastor, desculpa, mas esse conhecimento ele vem através da palavra. Correto? Sim. Né? Então, quer dizer, a gente tem que buscar mesmo Sim. ler Bíblia. Né? Sim, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Bíblia. Estudar a Bíblia, né? A Bíblia, ela não é para ser lida, ela é para ser estudada, né? Mas dentro de um contexto que já foi feito, né? Nada como a pessoa quer fazer da vontade dela e colocar um versículo bíblico, não Fernando, é isso? Solange, o que vocês poderiam dizer para a gente, pessoal que está em casa, e a gente, vamos ser sinceros aqui, as pessoas que têm dificuldades, crentes que têm dificuldades em ler Bíblia, mas se a gente parar para ver, é por força do hábito mesmo, porque se você começar a habituar, você forçar, você vai reter, você vai ter essa bênção na sua vida, que é a facilidade em ler essa palavra e se alimentar dela. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia.
Meu irmão, não é só você, não. É todo mundo. Enquanto você habitar em carne, você vai ter dificuldade para fazer o que é do Espírito. A mesma coisa a pessoa fala, eu tenho muita dificuldade de orar. Todo mundo tem dificuldade de orar. Isso é ser humano. Enquanto a gente habitar aqui, isso é dificuldade para todo mundo. E o que a gente está, na verdade, fazendo aqui é tentando puxar você para essa mesa para você ver que pode ser mais fácil do que você imagina. Porque a gente olha para a Bíblia e você pode falar, mas eu não entendo. Não é difícil fazer o que a gente está fazendo. Qualquer um pode fazer. É só você juntar com o irmão e falar, meu irmão, vamos agarrar aqui, vamos orar ao Senhor. Meu irmão, se você for com sinceridade, sabe, com verdade no teu coração, para buscar o Senhor, Ele vai se revelar a você, Ele vai te ajudar, o Espírito dele está em você, para te revelar a palavra. É porque nós nos reunimos para tanta coisa, menos para orar e ler Bíblia. Mas por que as coisas externas, Fernando Solange, elas influenciam tanto nesse hábito nosso? Ou seja, pessoas passando dificuldades, estão enfermas, elas têm uma facilidade de ler a Bíblia, orar. Depois que a situação fica amenizada, você já relaxa. É normal do homem ser assim. Né? Aí a gente vê as coisas externas influenciando nesse hábito tão essencial na nossa vida, que é a leitura da palavra e a oração. E as coisas externas, elas não podem influenciar em nada, independente de você estar bem, de você estar mal. Certeza. Você tem que continuar no mesmo ritmo. Sim. Eu acho que é difícil as pessoas entenderem Aí, isso. sabe o que a gente estava conversando? Foi até na célula esses dias, que a vida de um discípulo se trata de constância e não de circunstâncias. Sim. Né? É isso que você está falando, é um ser humano, uma pessoa que vive segundo as circunstâncias que estão ao seu redor. Mas um discípulo, ele vive na constância porque Deus é um só, Deus não mudou. E aquilo que ele tem com Deus não muda. Pelo menos da parte de Deus não muda de forma alguma. Ele empenhou uma palavra com você e ela está empenhada até o final, meu irmão. Ela está empenhada com a gente até o final. Ele deu a palavra dele. E ele não mudou em nada. Agora, a questão, e o que eu tenho com ele é constante. Então, mas obviamente, se eu vivo pelas circunstâncias, eu vou viver, né? Qualquer coisa externa vai alterar. Mas o processo eterno é único, né? Uma coisa só. Está lá no final e é só. É um caminho. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Isso. É só isso que importa e mais nada. É o processo, é o caminho. restante que está nesse mundo são coisas passageiras. Né? As respostas estão todas na Bíblia. Deus colocou lá escrito assim, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Então, a partir do momento que você dá um passo em direção a Deus, Deus dá um passo em direção a você, até que vocês se encontrem, né? Só que o ser humano, ele não quer dedicar tempo, porque eu não gosto quando as pessoas falam, eu pago o preço de oração e de leitura de Bíblia. Para mim isso é privilégio. Pagar preço é acordar às 7 horas da manhã e trabalhar no sol quente até o final do dia. Então, o ser humano, ele ao invés de ele dedicar tempo dele no conhecimento do Senhor, como está escrito, né? Deus sempre fala isso, Isaías fala isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai haver dias que nós não vamos mais conseguir fazer isso. Então, comece a praticar isso. Reúne os seus amigos na sua casa, mas ao invés de você se reunir para fazer churrasco, se reúne e fala assim, não, hoje nós vamos só orar. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Cada um traz a sua Bíblia, eu vou pegar Bíblias aqui de outras versões e nós vamos estudar. Eu te garanto que vai melhorar mais a vida da pessoa do que simplesmente ficar comendo e bebendo. Pode até fazer um churrasco depois, gente. Pode, para comemorar a leitura. Para comemorar a oração, você fecha com churrasco. Fecha com churrasco. E me chama, por favor. Aí vamos lá. Ao conhecimento tem domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. Isso é importantíssimo. Certo? Porque olha só, meu irmão, só consegue domínio próprio quem foi perseverante. É verdade. Porque, obviamente, ninguém vai conseguir ter domínio próprio de primeira. Da noite para o dia. Você vai errar 300 vezes. E o pior, você vai errar 300 vezes, muitas vezes a mesma coisa. Até que você consiga se vencer. Amém. Porque, na verdade, a nossa briga é com a gente mesmo o tempo todo. Uhum.
A nossa briga mesmo, a gente, né, no meio cristão, se fala muito sobre Satanás, sobre tal, mas a maior briga que há é com a gente mesmo. Existe até um vídeo do John Piper, que é um pedaço de uma pregação que ele fez, e fizeram um vídeo que é a coisa mais linda, é perfeito aquele vídeo, e se chama Faça Guerra. É lindo aquilo. Mas é isso, faça guerra. Mas é contra você mesmo. Porque essa é a maior guerra que a gente tem. E aí você vê que o tempo inteiro é de dentro para fora. Então é conhecimento que eu tenho, né, que eu vou adquirindo do Senhor. Ele entra e sai. E aí sai em forma de domínio próprio. E quem está vivendo comigo consegue ver. Isso. Quem convive comigo consegue ver. Ele usufrui disso, né? Pois é. E, gente, tudo que Deus faz na nossa vida tem que atingir a vida de alguém. Com certeza. Tudo que Deus te der é para alguém. É para atingir a vida de alguém. Não pense nunca que Ele está dando alguma coisa que é simples e só para você. Isso aí não existe, não. Quando Deus dá para alguém, se Ele me deu algo, o dom que Ele me deu, o talento que Ele me deu esse ano, então a gente está falando, né, sobre talento aqui na igreja, o talento que Ele te deu, meu irmão, não é para você. Ele é para servir o seu irmão. Vamos orar para Deus dar um pavio longo, né? Porque a gente tem visto aí pessoas com pavio curto. Para aumentar o pavio. Deus tem o pavio, tem que estar longo. É verdade. Para suportar o dia a dia, né, Fernando? Esse pavio é o Espírito Santo crescendo, Deus crescendo dentro do ser humano, esse pavio, né? Que aí você olha para Cristo e você não vê Cristo fazendo essas coisas que nós fazemos, né? O pavio dele era grande porque o Espírito dentro dele era grande. Então, esse pavio que tem que aumentar é a presença dele, né? Para matar a nossa carne. Olha que legal, que combina com aquilo que a gente está falando. Porque aqui o próximo é o quê? A perseverança. Você acrescenta o quê? Piedade. Porque, meu irmão, quando você entra nessa luta de verdade, de ter domínio próprio, você precisa dessa perseverança para lutar contra você mesmo, você olha para o seu irmão de forma diferente, porque você sabe que ele está na mesma guerra que você. Então, você se enxerga de uma forma completamente diferente. Você sabe o quanto é difícil você se dominar, você conseguir se vencer. E aí você olha para o seu irmão, você não vai mais se sentir melhor do que ele. Com certeza. Se você está de verdade nesse caminho, você vai olhar para o seu irmão, você vai saber que ele está no mesmo processo que você. E é tão difícil para ele quanto é para você. E Solange, eu tava vendo um estudo, só tem um psicólogo falando, que nós, os seres humanos, nós não estamos preparados para ouvir a palavra não. A gente até diz que sim, né? Não, para mim é normal, mas não é. Ninguém gosta de ouvir um não. Sim. Quando você ouve um não, algo, parece que desde criança, né? Sua mãe já diz, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça... Você já nasce ouvindo aquele não. Isso. E você tem uma dificuldade muito grande. Então é a hora que o poder de Deus faz a diferença, né? Que a gente chega em um lugar, a gente fala, olha, não. E a gente vê esse não numa naturalidade, eu acho que é aí que está a diferença, né, do seu não cristão. Agora você vê, se no domínio próprio sou eu aprendendo a falar não para mim mesmo, certo? Isso é domínio próprio. Sou eu falando não para mim mesmo. Verdade. Então, se eu estou falando não para mim mesmo, se alguém disser não para mim, nem vai doer tanto assim, não é? Nem vai doer tanto, porque eu já tô num processo aqui, agarrada comigo mesmo. Verdade. Numa briga feia aqui de dizer não para mim mesmo. Se você soubesse a briga que está dentro de mim, meu irmão, ouvir o teu não é nada. É aquilo que a palavra diz, negue-se. A si mesmo. Exatamente. Não é? Toma te diga não para si mesmo. Não para mim. Então, irmãos aí já vai guardando. E aí você vê, se eu sei o quanto é difícil essa briga aqui dentro, eu olho para o meu irmão e ele está na mesma briga, eu vou ter compaixão, meu irmão, eu vou ter piedade, eu vou ser muito mais tardio em querer criticar, em querer julgar, e eu vou prestar muito mais atenção e muito mais cuidado e zelo para fazer um negócio desse, porque eu sei que a briga aqui está feia. Eu estou mais ocupado com a briga aqui dentro do que em olhar para a vida do meu irmão e querer criticar. E aí, a essa soma toda que a gente está fazendo aqui, ele vem somar agora a questão da fraternidade. Ou seja, esses irmãos
Amor entre sabe? irmãos. Esse filéu, esse sentimento de família, de que a gente está em família. Você está na mesma briga que eu tô. Sim. Você está no mesmo caminho que eu tô. Então, meu filho, vamos agarrar junto aqui, vamos, me ajuda e eu te ajudo. Você vê que isso casa com aquilo que está escrito na Bíblia, né? De chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, carregar o fardo um dos outros, né? Confessar vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então é andar junto. É andar junto. E quando Jesus manda os discípulos, ele manda o quê? Junto. Em dupla. Se um caiu, o outro ajuda a levantar, né? Se um começa a desanimar, o outro anima. E a nossa vida é assim. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós temos que andar com alguém do nosso lado em que a gente possa ajudar essa pessoa e sermos ajudados por ela. Isso é evangelho. Isso é igreja. Né? Isso é igreja. E aí, olha só, a essa equação toda, assim, a essa soma toda que a gente está fazendo aqui, né, que na verdade é a palavra que faz, aí isso tudo vai culminar lá no final, quando ele fala do amor. E a fraternidade, você acrescenta o amor. Amém. E olha que coisa legal. Você começa lá do mais essencial, do mais básico, que é a fé, que a gente recebe, Isso. que é dado a nós, certo? E aí você vai trabalhando e acrescentando, e você vai somando, e nessa soma toda, é como se fosse do mais essencial até o mais complexo, que é o amor, que é até o mais completo. E esse acrescentar, ele vem através do pleno conhecimento daquele que nos chamou, né? Através da palavra do Senhor, né? Isso vai acrescentando à medida que você vai se relacionando e chegando perto dele. Então, ele vai entrando e vai mudando a nossa vida, né? E essa mudança aqui dentro vai começar a botar para fora tudo isso, a piedade, o amor. Tudo. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, essa fé, né, Solange, que vem primeiro, ela vem de uma necessidade tão grande que ela acaba se transformando num amor Isso. tão grande, né? Isso que está dizendo pra gente, isso né? aí. Que essa fé vai crescendo, vai acrescentando outras coisas, e no final você vai estar tão apaixonado por Deus, tão vidrado nele, que você não vai querer se contrariar nunca, porque você acreditou tanto, você Sim. depositou tanto a sua fé que você quer amar com todas as suas forças. Só que, Isso levando é em muito consideração que esse amor é o amor de Deus. É. É aquilo que Jesus falava assim, vocês vão amar uns aos outros, mas como eu amei. É o amor que Paulo diz lá, né? Que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Porque é esse amor que vai te dar condição de você lidar com seu irmão, com a dificuldade dele. É que você olha para Jesus e você vê exatamente isso. As pessoas vinham contra ele e ele não ia contra a pessoa, né? Aí, de novo, a gente vai naquela questão de que a gente acha que a gente tem fé para pedir o quê? Quando, na verdade, a fé é para nos transformar em quem? É verdade. Capaz de amar. Amém. Nesse nível de amor, Sim. porque não é... O tempo inteiro, irmãos, quando a gente estiver falando, o parâmetro é bíblico. O parâmetro é Cristo. Sim. Ele é o parâmetro de todas as coisas. Sabe aquele negócio de que o ser humano é o... Como é que é aquele negócio da física? Sei lá o que é aquilo. Que é o ser humano é o ser humano é não sei o que de todas as coisas. Esqueci. Pra gente, Cristo é. Isso. Cristo é o modelo, o padrão, o centro de todas as coisas. Pedra Então, fundamental. Pois é. Então, toda vez que eu falar de filho, o padrão é ele. Sim, Toda vez que eu falar de amor, o padrão é o dele. sim. Não é o meu, até porque ser humano sabe amar como? O nosso amor é o seguinte, eu estou bem com você até que eu me canse, até que você me frustre, até que eu coloque uma expectativa em você que você não vai corresponder, e por aí vai. Ó, eu conheço pessoas que, para ela, o demonstrar do seu amor para ela é quando você faz a vontade dela. Enquanto você não está dizendo não para ela, isso mostra para ela que você ama. Mas quando você começa a falar, não, isso daí eu não vou fazer, eu não quero, para ela, isso significa que você não ama. Você vê como é que é funcionário pervertido. desse, hein?
É difícil, né? Pois não é mas fácil. você vê como que é um... A gente tem conceitos muito pervertidos mesmo, muito tortuosos. Não é à toa que, de novo, eu vou falar, a palavra fala o quê? Você precisa ser transformado na sua mente. Ser liberto, ser curado. A sua mente precisa ser transformada o tempo inteiro, a nossa mente precisa, porque os conceitos que estão arraigados aqui dentro são muito fortes. E muitos deles errados, né? Quando a gente fala de libertação, a gente não está falando de demônio, não. A gente está falando de libertação da sua alma, da sua mente, de cadeias que são quebradas. Exemplo, a pessoa viveu 30 anos nesse mundo aí vem para Jesus. Meu irmão, vai ter que tirar tudo isso que ela aprendeu. Esses conceitos errados, esses conceitos que não são do Senhor, Deus vai ter que arrancar, exatamente como o exemplo que nós demos na semana passada, do escultor, né, que pega a pedra, a madeira e começa a esculpir. Ele começa a limpar e arrancar aquilo que foi colocado até que voltemos à imagem do Senhor e venhamos a caminhar para a estatura de varão perfeito que está em Cristo. É isso aí. Você viu que os apóstolos, eles chegavam num nível de fé tão grande que eles morriam pelo que eles acreditavam. Mas né? você vê o próprio Um Pedro. nível de fé altíssimo, né? Porque você morrer pelo que você acredita, eu acho que... Eu não sei se é nível de fé ou se é nível de morte. Né? Acho Porque, que ele está morrendo para ele mesmo. porque quanto mais eu morro para mim, é mais de Cristo Amém. que habita em mim. Né? Mas o que a gente tem que ter claro, se você não gravar mais nada aqui do que a gente falou, grava o seguinte: a fé que Deus te deu é para que você seja transformado à imagem de Cristo. É para você chegar a um quem e não a um que. E segundo, é um processo. Sabe, essa equação aqui que a gente falou, né, da maturidade, porque alcança esse tipo de amor Amém. Então essa equação aqui da maturidade, isso é um processo. A gente verdade. tá falando de forma rápida. E um processo, né, pastora, como a gente vê também, são degraus. Né? Isso. São coisas que você vai subindo aos poucos, vai acrescentando. Não são coisas que a gente, eu quero assim, entendeu? Sim. Então, se você for ver direitinho, existe ali um passo a passo, um tutorial, né, vindo de Deus, para que você possa ter esse crescimento. O Amém. tutorial foi legal. Então, queridos, olha só, nós estamos falando aqui hoje de um homem que caminhava com Jesus e que dizia para Jesus que amava muito a ele e que Jesus fala assim: antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. E isso aconteceu. Eu fico imaginando Pedro naquela madrugada em que Jesus avisou para ele que iria fazer e ele jurou que não iria fazer aquilo. Você imagina aquele homem caminhando pelas ruas de Jerusalém naquela noite e convivendo com a própria mente dele e dizendo para si mesmo: como eu fiz isso? Como eu fui fazer algo que eu nunca imaginava que seria feito e ele me avisou. Isso só mostra pra gente que é um processo. E Jesus volta, esse homem foi transformado naquela noite. E quando Jesus volta, depois de ter ressuscitado, e manda chamar Pedro, esse novo Pedro que tem essa oportunidade, é esse homem que nós estamos falando aqui Olha, hoje. e para você que não é cristão, tá vendo aí esse trabalho que está sendo feito aqui, eu vou dar um exemplo para você, tá? É pior do que você ter um bilhete na Mega Sena, não jogar e o bilhete sair. Eu acho que o sentimento dele foi pior, porque é eterno, né? É para a vida eterna. É verdade. Agora, interessante é como esse versículo 9 para aqui, né? Uhum. Eu vou ler para vocês isso Vai aqui. nessa aí. Para a gente fechar essa equação aqui, ele diz assim: de fato, se alguém não possui, né, essas coisas aí que a gente está falando, ele é cego. Ele não consegue enxergar nada. E tem a visão tão curta a ponto de esquecer os seus próprios pecados que anteriormente foram perdoados. Isso é muito, muito sério e muito pesado. Porque hoje nós vivemos num meio em que as pessoas olham para as outras e começam a acusar e julgar, mas não conseguem olhar para dentro de si mesmo e saber que às vezes você foi igual ou pior àquela pessoa. Entende?
Você pode ter tido coisas na sua vida que você fez que foram iguais ou até piores. Isso nos lembra o que Jesus falou. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu irmão enquanto tem uma trave no seu olho? Ele está dizendo, olha para você mesmo, não olha para ninguém, olha para você. Veja o que você é hoje, caminhando no Evangelho, com tantos anos que você tem de crente e você continua a mesma pessoa. Você está perdendo o seu tempo, amigo. Porque o que nós queremos aqui é receber o nosso prêmio. E esse prêmio, ele só vem para aqueles que forem fiéis até a morte, até o último dia de vida. Imagina você caminhar a sua vida toda e quando você for pegar o seu prêmio, Jesus falar para você assim, não, eu não conheço você. Você profetizou no meu nome, expulsou demônios, falou novas línguas. Tudo que essas pessoas falaram para Jesus, se você reparar, ele não fala que é mentira, ele só fala, eu não te conheço. Então, às vezes, nessa manhã aqui, nós estamos falando para alguém que já está caminhando há tanto tempo, mas a sua vida ainda não foi transformada ao padrão do filho. Você diz que você é filho, mas o padrão de filho que Deus tem é Jesus. Porque se você pega a Bíblia, lá em João, ele diz que quando ele mandou o unigênito dele, e depois esse unigênito ele se transforma em primogênito, ele foi o primeiro de um monte de filhos que iriam vir, de pessoas como eu e como você, que lutam para ser transformadas à imagem de Jesus, porque está escrito que o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, nós precisamos ter a nossa vida transformada para sermos iguais a Jesus. Amém? Então, nós estamos encerrando por hoje. Que Deus te abençoe, tanto quanto tem nos abençoado aqui, né? E que você tenha um domingo de paz, um domingo cheio da presença do Senhor, e que essas palavras fiquem no seu coração e você comece a ruminar ela e lutar para que essa mudança seja feita. Amém? Que neste domingo Deus te abençoe, que a graça e o amor do Senhor, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que haja paz sobre a sua casa. Amém?